E eu falei para ele, você vai ministrar a palavra voltada para a oração, mas não falei em que sentido a oração. A oração nos traz uma abertura, um leque muito grande. E ele trouxe uma palavra sobre oração direcionada. E quando ele estava ministrando a palavra, no nervosismo dele, que era a primeira vez que ele estava pregando, Deus ele ministrou ao meu coração sobre aquela palavra. Deus ele ministrou ao meu coração e eu falei assim, eu não vou levar essa palavra em Ramos. Mas, além de Deus ter ministrado no meu coração aquela palavra, Deus me deu uma outra palavra para completar aquela palavra. E aí eu falei assim, eu vou levar a pregação até Ramos na quarta-feira e vou concluir no domingo. Porque foi assim que eu fiz lá em Tomás Coelho. Ele pregou na quinta e eu falei assim, eu vou completar essa palavra no domingo. Sobre oração direcionada. Pastor, o que seria a oração direcionada? Alguém me ajuda? Vai lá. O Emílio José está de férias. Oração direcionada, irmão, é aquela oração que você é específica, com propósito. Eu ouvi no início desse ano, nos 12 dias de santidade para 12 meses, 12 dias de adoração para 12 meses de santidade. Eu ouvi uma pastora lá de Coroado, esqueci o nome dela. Esqueci. Simone, pastora Simone. Ela falou algo muito interessante. Ela falou assim, o crente, ele se perde na oração. Ele começa orando uma coisa, daqui a pouco ele troca a oração, ele troca, ele não consegue ir até orar, até o objetivo daquela oração. Até alcançar a resposta de Deus, seja ela positiva ou negativa, mas uma resposta de Deus. Uma oração com objetivo, uma oração direcionada, ela nos leva a buscar a Deus intensamente. Ela nos leva, eu lembro de uma parábola que Jesus falou sobre a mulher e o juiz, que ela ia todos os dias até o juiz pedindo para ele julgar a causa dela. E ele não dava atenção para ela, e ele não queria saber, e ela ia no outro dia, e ele não dava atenção para ela, e ela ia no outro dia, e ele não dava, até que ele cansou de ficar ouvindo ela todos os dias e falou assim, quer saber uma coisa? Eu vou julgar a sua causa. Por quê? Porque ela foi incisiva, ela foi direcionada, ela foi insistente naquilo ali. A gente vai aprender, eu separei algumas trechos da Bíblia, que a gente vai ver que homens de Deus pegaram a sua oração e direcionaram ela. Direcionaram até receber uma resposta. Fala assim, até receber uma resposta. Irmãos, eu estava, quando o jovem estava ministrando sobre essa palavra, Deus estava me trazendo à memória aquele projeto de vida. Lembra do projeto de vida que nós fizemos no final do ano? Deus estava me trazendo aquele projeto de vida. O Espírito Santo estava me ministrando no meu coração que nós não oramos para aquilo ali acontecer. Que nós pedimos lá atrás, mas não estamos orando diariamente em cima daqueles pedidos. Nós pedimos, Deus, o meu projeto para 2026 é esse. E foi, aí Deus trouxe, isso era quinta-feira, ainda é junho. E aí Deus falou para mim assim, domingo é o primeiro mês do segundo semestre. E o que foi realizado dentro daquilo que vocês programaram? E aí eu falei, meu Deus, nós precisamos despertar. Por quê? Porque nós terminamos o ano fazendo projetos para o próximo ano, mas por não sermos direcionados àquilo, por não insistirmos naquilo, nós perdemos o objetivo durante a caminhada do ano. Vem o primeiro ano, vem o primeiro mês, a gente não consegue, vem o segundo mês, a gente não consegue, no terceiro a gente começa a projetar outras coisas, no quarto, nós nem lembramos o que escrevemos lá atrás, naquele projeto. Por quê? Porque perdemos a direção. Não direcionamos. Vamos abrir a Bíblia lá em Reis, 1 Reis 18, nós vamos ler esse 1 Reis, mas só para deixar registrado, depois eu vou falar sobre outros trechos, mas aí nós não precisaremos abrir. 1 Reis, capítulo 18, verso 1, vai falar sobre o quê? Elias apresenta-se a Acabe.
Vamos ler lá no verso. Vou ler tudo não, vamos lá. Então vou gazear, vamos descer um pouquinho mais. Verso 40. 41. Verso 41. 18 e 41. Vai falar o seguinte versículo. Quem achou de garimpo? Amém. Vamos ler. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu aonde? Aonde, irmão? Subiu. Enquanto ele mandou Acabe comer, ele foi orar. Por quê? Ele foi orar porque ele falou para Acabe que iria e que ele já estava ouvindo o som. Já tinham 3 anos que não chovia. Através da palavra dele, ele falou assim: até que eu fale que vai chover, aqui não vai chover mais. E já se passaram 3 anos e não tinha chuva. Então agora Elias pega e fala o seguinte: Acabe, manda avisar, mandou o obreiro dele, avisa Acabe para ele comer e beber, porque já está chegando chuva. Eu já ouço barulho de chuva. Mas enquanto Acabe ia comer e beber, Elias foi orar. Sabe, irmãos, a nossa profecia, ela precisa vir acompanhada de oração. Enquanto Elias profetizou chuva, ele não só profetizou, mas ele foi buscar em Deus a chuva. Ele não só profetizou, mas ele foi buscar em Deus. E aí, chega a parte de, essa parte de não só buscou, mas foi buscar em Deus, não só orou, mas foi buscar em Deus, é complemento da oração, só comigo, segura, né? A Nilce não vai estar aqui não, né? Aí, presta bem atenção, Elias foi para o Carmelo. Vou gravar de um jeito, vou botar meu YouTube. Elias foi para o Carmelo. E aí lá no Carmelo, orando a Deus, ele foi com o obreiro dele. E os irmãos conhecem. Eu não preciso nem ler, os irmãos conhecem. A Bíblia vai dizer que Elias foi orar. E se você ler aí na sua Bíblia, vai dizer que ele dobrou os seus joelhos e botou a sua cabeça entre os joelhos na posição de humilhação. E foi orar. Pedindo a Deus. Fala, pedindo a Deus? Pedindo a Deus? Chuva. Por quê? Porque ele tinha falado que ia chover. E aí ele pega o obreiro e ele fala que é pro obreiro: vai lá embaixo e vê se tem sinal de chuva. O obreiro desce, o obreiro sobe e fala o que para ele? Tem não, Senhor. E Elias volta a orar, Elias volta a orar. E depois de um tempo ele manda o obreiro ir de novo lá embaixo para ver se tem sinal de chuva. Tinha sinal de chuva, sim ou não? Não. E Elias voltou a fazer o quê? Orar. Foi-se a terceira vez. O obreiro subiu de novo e disse que não tinha sinal de chuva. Foi-se a quarta vez. O obreiro subiu de novo e disse que não tinha sinal de chuvas. E Elias voltou a orar. Foi-se a quinta vez. E o obreiro voltou e disse que não tinha sinal de chuva. O que Elias foi fazer, irmãos? E ele foi-se a sexta vez orar. E na sexta vez ele vira para o obreiro e fala assim: vai lá e vê se tem sinal de chuva 6 vezes. E o obreiro volta na sexta vez e ainda não tem sinal de chuva. E o que Elias volta a fazer? Volta a orar. Ele não desistiu. Ele manteve a vida dele, a oração dele direcionada para que viesse o que ele profetizou. Ele não se parou na primeira situação. Na mente de qualquer crente de hoje em dia, de qualquer não, mas na mente da maioria dos crentes de hoje em dia, ele acha que a oração dele chega até Deus como faz o food. Pediu, Deus entrega. E não é assim, irmão. A oração direcionada, ela precisa ser intensificada. Todos os dias eu mantenho a minha oração naquela direção. Eu mantenho a minha oração naquele foco. Até que haja uma resposta. Até que haja uma resposta. Sabe, hoje o cara está pedindo pelo filho, Deus abre as portas para o filho. Amanhã está falando: Senhor, não abre as portas não, abençoa meu filho no casamento. Senhor, cuida da minha filha. Senhor, sabe, são tantas direções que levam às orações que, se eu sou Deus, graças a Deus eu não sou, eu ia falar assim: esse cara não sabe o que quer, está perdido dentro da oração dele. Ele começa a pedir uma coisa aqui, ele pede um aumento de salário, mas daqui a pouco ele olha dizendo que não está satisfeito com o serviço.
Ele quer trocar de serviço. Ele quer primeiro mudar de carro, daqui a pouco ele quer mudar de empresa. Ele não consegue direcionar e pensar. Elias orou. E aí na 7ª vez, quando o moço sobe até o Carmelo, o moço fala assim: eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Presta bem atenção. Vai fazer chuva onde? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem não faz chuva. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, aos olhos normais, num céu azul de 3 anos sem chuva, não faz diferença. Mas Elias já via e já ouvia o som de abundante chuva. Por quê? Porque ele intensificou a oração direcionada. Ele não parou de orar enquanto não acontecesse. Ele não parou de orar enquanto o milagre não acontecesse. Sabe, não perca a esperança. Ore até que Deus responda. Ore até que Deus responda. Ah, pastor, mas ele não respondeu como eu queria. Aí é outros 500. Vamos primeiro pedir a resposta. Vamos primeiro pedir a resposta. Abacuque falou: Senhor, faz de novo. Faz de novo o que o Senhor fez no tempo passado. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei na sua presença. Sabe, Abacuque, outras palavras, falando: Senhor, eu não vou parar de te adorar, eu não vou parar de te buscar, eu não vou parar de orar, eu vou manter uma vida constante, direcionada de oração. Aí se você for até a 2ª Crônica, no capítulo 20, você vai ouvir a história que estavam vindo 5 reis contra Josafá. 5 reis. Josafá vai fazer o quê? Vai orar. Ele foi orar pedindo prosperidade? Não. Ele foi orar pedindo saúde? Não. Ele estava prestes a entrar numa guerra, mas ele não tinha soldados. Ele fez oração direcionada. Fala, direcionada. Ele virou para Deus e falou: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito. O Senhor fez centenas de milagres no deserto. O Senhor não nos tirou de lá para morrermos aqui. Porém, o Senhor sabe que eu não tenho exército para controlar todo esse povo que está vindo contra mim. Estão vindo 5 reis, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho um exército numeroso. E ele fez mais do que além de orar, irmãos. Ele falou assim: bota todo mundo em jejum. Criança, animais, adultos, homens, mulheres, todo mundo. Vamos jejuar. Por quê? Porque nós precisamos de uma resposta de Deus. Por quê? Nós precisamos de uma resposta de Deus. Então vamos direcionar a nossa oração. Deus, precisamos de livramento. Deus, precisamos de direcionamento. Então a oração deles foi em cima disso. E eles oraram, até que Deus respondesse. E quando Deus respondeu para eles: fica tranquilo, Josafá. Levante-se, põe de pé e vá até a frente de guerra, mas nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Mas Josafá fez isso até que a resposta viesse. Josafá fez isso até que a resposta viesse. Direcione a sua vida, direcione a sua oração. Deus, eu vou orar para que isso aconteça até que o Senhor me dê a resposta, seja ela positiva ou negativa. Eu não paro de orar. Não para, insiste. Eu lembro de Ana, que até enquanto Penina estava perturbando a vida dela e ela não fazia nada, Deus também não fazia nada. Quando ela estava, transbordando de aflição, ela foi orar. Ela estava com tanta aflição que ela foi orar, e Eli achou que ela estava bêbada. E ela falou: o que? Não, a minha alma está aflita, estou angustiada. E aí ela fala para Deus: Deus, se o Senhor me der eu prometo que eu devolvo ao Senhor. Ela direcionou a oração dela. E aí Deus estava precisando de um profeta, Ana estava precisando de um milagre, juntou-se o último agradável, veio Samuel veio, o milagre aconteceu, ela devolveu Samuel para Deus, e aí ela fala no capítulo 2 de 1 Samuel, o cântico de Ana: ao que não tinha nenhum, Deus deu 7, e ao que tinha a madre aberta, Deus cerrou a madre dela. Por quê? Porque quando a oração é direcionada, a resposta vem. Quando a oração é direcionada, insistente, a resposta vem. Você vai ver isso em outras partes da Bíblia. Nós vamos ver isso um pouquinho antes, quando nós oramos,
Elias orou para que chovesse fogo do céu. Elias virou para os profetas de Baal e falou: o quê? Começa a clamar o Deus de vocês aí. Começa a clamar, clame. Grite mais alto, pode ser que ele não ouviu, pode ser que ele esteja dormindo, ainda é debochado mesmo. Debochado. E aí, chegou a vez dele, ele foi lá. A primeira coisa, antes dele começar a direcionar a oração dele, foi arrumar o altar, limpar, lavar, colocar as 12 pedras. E aí ele falou assim: ó, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Ele não falou assim: se eu sou homem de Deus, que aconteça um milagre. Não. Ele falou assim: se eu sou homem de Deus, que esses homens sejam fulminados. Não. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo. Ele direcionou: eu quero que o fogo caia. Eu não quero que o Senhor mate eles, eu não quero que o Senhor taque água, eu quero que o fogo caia do céu. É isso que eu estou precisando. Eu preciso direcionamento, eu preciso direcionar a minha oração. Senhor, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Você lembra de Pedro e João diante da porta formosa? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Direciona, levanta e anda. Estendeu a mão e levantou o olho. Direciona. Você lembra de Daniel no capítulo 10, irmãos? De Daniel, ele foi orar. E a Bíblia vai dizer que enquanto o anjo não veio trazer a resposta dele, 3 semanas, 21 dias, ele não parou de orar. Ele não parou de orar, mas ele não só orou. Alguém fala que ele só orou, mas ele não só orou. Foram 21 dias jejuando sem comidas e bebidas saborosas, sem carnes e sem vinho naquela época. Né? Ele ficou 21 dias com a mente e o coração dele e o corpo dele direcionaram até receber a resposta de Deus. 21 dias. Tem gente que quer receber a resposta por um dia. Eu orei de manhã, quero que Deus faça food e chegue até a hora do almoço. Sabe? Tem gente que acha que Deus vai responder a pagar promessa. Deus, eu vou pagar promessa se o Senhor fizer. Deus não quer que você pague promessa. Deus quer que você ore. Que viva uma vida de oração direcionada. Viva uma vida de oração transformada, mente transformada. Não existe lugar nenhum na Bíblia que Deus veio como fast food, não. O povo de Israel passou 400 anos preso no Egito. Até que Deus viesse. Caleb ficou 45 anos esperando a resposta. Sabe? Esperando a promessa acontecer. Isaías profetizou sobre Jesus 700 anos antes de acontecer. Enquanto não houver um povo com o coração direcionado, a oração direcionada, o milagre não acontece. Toda hora ora por uma coisa, daqui a pouco ora por outra, daqui a pouco ora por outra, daqui a pouco ora por outra, daqui a pouco se perdeu na oração. Se perdeu 2023, eu vou ser fitness, começa na academia, termina na pizzaria. Não direciona. Direciona. Né? O crente não consegue ser direcionado na oração como ele não consegue ser direcionado na vida dele. Ele começa com um projeto e termina com outro. Ele começa com um pensamento e termina com outro. Ele fala: eu quero isso esse ano. Ele vê que não consegue, vai melhor ficar por aqui mesmo. Ele consegue ficar travado na zona de conforto dele. Deus não gosta de gente preguiçosa. Ou não é que Deus não gosta, Deus ama gente preguiçosa. Deus não gosta da preguiça da pessoa. Deus não gosta da falta de compromisso das pessoas. Deus, ele ama o compromisso. Deus, ele ama quem trata as coisas dele com responsabilidade. Deus, ele ama quem vive para ele. E aí, você vai entender que quando Jesus fala assim: se você quer algo de Deus, entre no seu quarto e faça o quê? Ore. Ele não diz quanto tempo é para orar. É para orar. Então ore até que a resposta venha. Ore, busque até que a resposta venha. Busque a Deus. Deus, eu preciso ver. Levantei, fui almoçar, amanhã eu estou orando. Deus, eu preciso ver. Até o quê? Até que eu encontre uma resposta. Eu não estou falando de resposta positiva ou negativa, mas a resposta precisa vir. Eu lembro do cego de Jericó que estava à beira do caminho e ouviu dizer que Jesus ia passar, e eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o entorno deles pediu para eles parar. Todo mundo em volta: fique quieto, não perturbe o mestre, ele não vai te ouvir, está longe.
Então, já que ele não vai me ouvir com a voz que eu estou gritando, eu vou aumentar minha voz. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eles não pararam de direcionar o pedido deles. E quando Jesus ouviu e chamou eles, Jesus ainda perguntou: o que vocês querem que eu faça? Nós queremos ver. Estou certo, é óbvio. Sabe, direcione. Direcione. Por mais que a sua vida toda esteja querendo sufocar a sua oração, sufocar a sua voz, sufocar a sua adoração, não para. Grita mais alto, canta mais alto, busca mais alto, mas não pare de buscar enquanto não tiver uma resposta. Não pare de buscar enquanto não tiver uma resposta. Direcione. Quando Esther foi avisada sobre Mardoqueu, foi avisada por Mardoqueu sobre o que Ramã queria fazer com o povo judeu, o que ela fez? Ela falou: Mardoqueu, eu não posso fazer nada. Não pode chegar ninguém até o rei se ele não pedir. E já tem 30 dias que ele não me pede para que eu vá até ele. E Mardoqueu falou para ela: tá bom, tudo bem, não vá, mas só lembre que é o seu povo. E você também faz parte desse povo. E aí ela falou assim: Mardoqueu, mande todos os judeus orarem por 3 dias, que eu vou estar aqui orando e jejuando. Mande todo mundo orar e jejuar. Depois disso, eu vou até o rei, e seja o que Deus quiser. Por quê? Aí eu vou entrar, dar só um pouquinho da pregação de domingo. Porque a oração direcionada necessita de atitudes direcionadas. Ela orou, mas ela não ficou só na oração. Depois dos 3 dias de oração, ela foi buscar a resposta. Entende, irmãos? Orar, orar, orar. E depois agir, agir e agir. Porque a fé sem obra é o quê? É o quê? E a obra sem fé também é morte. Então guarde essa palavra no seu coração. A partir de hoje, a minha oração precisa ser direcionada. A partir de hoje, eu vou pegar o meu projeto de vida que eu fiz no início do ano, ou no final do ano passado, e eu vou orar em cima dele, até que eu tenha uma resposta. Até que eu tenha uma resposta. Eu vou orar pela minha família, até que eu tenha uma resposta. Eu vou orar pela minha esposa, até que eu tenha uma resposta. Eu vou orar pelo meu filho, até que eu tenha uma resposta. Eu vou orar pelo meu esposo, até que eu tenha uma resposta. Eu vou orar. E eu não vou calar minha voz, eu vou pedir até que tenha uma resposta. Eu vou direcionar a minha oração. E se a resposta não for o que eu quero, não interessa, mas eu tive a resposta. Aí eu paro de orar. Davi recebeu, Deus, ele fez pecado, ele cometeu o pecado, e aí veio a consequência do pecado. O filho dele estava doente, ele entrou para dentro do quarto. Ele não comeu, ele não fez barba, ele não tomou banho, ele ficou lá dentro do quarto orando, 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 orando. Até que ele ouviu o murmurinho do pessoal, e ele se levantou e falou: o que aconteceu? Senhor, o seu filho morreu. Essa era a resposta que ele queria, sim ou não? Não! Mas aí ele falou assim: morreu? É a resposta? Ok. Então ele se levantou e foi seguir a vida dele. Foi tomar banho, comer e fazer a barba. Mas ele já esperou a resposta. Ele não parou de buscar enquanto a resposta não veio. Entendíssimos? Direcione a sua oração. Não desfaleça pelo meio do caminho. Eu estou orando hoje para ser isso. Amanhã, não quero ser mais isso não, vou orar para ser aquilo. Não quero, saber uma coisa? Não quero orar para nada. Eu vou ficar aqui nessa minha vida aqui. Direcione. Eu quero uma casa nova, então eu vou orar a Deus. Eu quero uma casa assim, assim, assada, assim, assim, assada. E vou, estou orando. Deus, e aí Deus, que é a casa, e aí, que tipo de casa? Como? Me fala, vamos conversar, vamos projetar junto. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um emprego novo. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus. Direciona. Foca na oração do pedido. Tudo que pedires a Deus, Ele vos dará. Em nome do Filho. Para que o Filho, não o Filho, mas o Pai seja glorificado. Não é o que Jesus fala? Tudo que pedires em meu nome, Deus vos dará. Não para que o Filho, mas sim o Pai seja glorificado. Pedi. Batei. Pois todo aquele que pede, mas tem que
direcionar a sua oração. Tem que ser uma vida direcionada. É uma vida direcionada em oração e uma oração direcionada para um objetivo. Entendeu? Uma vida direcionada em oração. Eu oro o tempo todo. E uma oração direcionada para um objetivo. Deus, a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o traste do meu esposo, aquele ali, parece que não vai para frente. Senhor, começa a mudar a vida dele. Senhor, eu vou jejuar. Eu vou fazer uma campanha de jejum e oração pela vida. Eu vou fazer 24, 48, 72 horas. Até que o Senhor me dê uma resposta. Até que o Senhor venha e fale comigo. E aí, Deus, a partir da sua resposta, eu vou seguir no próximo objetivo. Amém ou amém? Amém. Quem vai começar a direcionar a sua oração, diga amém? Amém. Direciona. 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 E para quem não vai estar aqui domingo, uma oração direcionada, sem uma atitude direcionada, também não te leva a nada. Te leva a nada. Né? Ana falou assim, eu quero um filho. Deus, eu estou angustiada, a menina está me humilhando. Mas, se o Senhor me der, eu tomo uma atitude, eu devolvo para o Senhor. Entende? Elias, o Senhor caiu fogo do céu. Mas antes do fogo cair, o que ele fez? Ele tomou uma atitude. Ele reparou o altar. Toma uma atitude. Oração direcionada só tem resposta quando atitudes são direcionadas. Amém ou amém? Amém. Vamos colocar em pé. Nem que eu vou falar hoje rapidinho. Pá!